Olá! Para quem está próximo de se aposentar, é preciso estar atento a algumas mudanças que passam a valer a partir de 1º de janeiro, conforme a reforma da Previdência de 2019. O programa Alesp em Pauta de hoje vai falar sobre as regras para a aposentadoria, o que muda em 2024. Para saber mais, eu converso através da plataforma Zoom com o Fernando Zácaro, que é um especialista em direito previdenciário. Fernando, bem-vindo aqui ao nosso programa. Olá, Sérgio. Eu que agradeço o convite e eu fico aqui à disposição para prestar esses esclarecimentos necessários. É muito bom a gente saber, porque muita gente estava para se aposentar, inclusive antes dessa primeira reforma que teve, que foi em 2019, né? Houve toda aquela... Aqui a Assembleia, inclusive, ficou aqui lotada de pessoas que vieram protestar contra, né, aquela questão do aposentado ter que pagar, né, uma quantia ali depois que se aposenta, mas isso acabou sendo, né, revogado através de um projeto de lei aqui da Assembleia Legislativa, né, tirando essa contribuição do aposentado, né, do previdenciário, a pessoa que se aposenta tem que pagar ainda acima, antes do valor, do teto né, da aposentadoria, que hoje é 7 mil, se eu não me engano, né? 7 mil e pouco. Então, isso foi... 7.507,49. Exatamente. Aí eu queria saber de você, como é que você viu todo esse trâmite desde lá até aqui? Olha, Sérgio, era inevitável que deveria haver alguma mudança, porque o sistema ele já estava muito complicado, né? Muitas pessoas se aposentando muito cedo, contribuindo menos para o INSS. Em algum momento esse sistema se colapsaria, né? E sem dúvida nenhuma a mudança era um mal necessário. Teve alguns pontos benéficos, outros nem tanto, mas é natural de qualquer mudança da Previdência. Não, a gente sabe disso, eu não tenho dúvidas, eu concordo com o que você acabou de dizer, né? Mas a pessoa se aposenta, né, Fernando? Tem muita gente que já se aposentava ali, no caso, com salário, né, baixo, né? Ainda teria que ter o desconto nesse salário, né, da sua aposentadoria. Quer dizer, é uma coisa também que dificulta o trabalhador, né? Dificulta o aposentado também. Então não é fácil. Sem dúvida nenhuma, Sérgio. O grande problema é que as pessoas elas não se conscientizam ainda de estabelecer um planejamento previdenciário prévio, né, que nada mais é do que o estudo patrimonial previdenciário do segurado, em que ele vai verificar todas as possibilidades de aposentadoria e esse estudo ele visa garantir o melhor benefício dentro do menor tempo possível. Então, se o segurado se analisasse antes essa situação, com certeza as coisas seriam bem melhores. Tá, mas para quem se aposentou, vai se aposentar, a partir de agora as regras, né, mudaram. É bom a gente já começar já nesse início de bate-papo aqui contigo, para a gente saber já disso, né? Agora tem a questão também, que a gente começou a falar no começo do programa agora, que é dos aposentados e pensionistas. Mas a regra para a aposentadoria, ela mudou, né? Nessa nova regra, tem o que beneficia, né, quem vai se aposentar ou não, né? O que traz de benefício ou não nessa nova regra de aposentadoria do trabalhador? Perfeito. Quem já estava próximo a se aposentar e a reforma previdenciária acabou pegando esse segurado que já estava mais próximo, a reforma da Previdência ela determinou 4 regras de transição, né? Tem a transição do pedágio de 50%, a transição do pedágio de 100%, a da regra de pontos, que é essa que vai sofrer uma atualização agora em 2024, Certo. né? Até então, o segurado ele precisaria de 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem, e agora vão ser necessários 91 pontos para a mulher e 101 pontos para o homem, sendo que o ponto ele é a cada ano de idade que o segurado completa
ou a cada ano de contribuição a mais, que somados têm que resultar nesses pontos. E outra modificação importante agora em 2024 também é a regra da idade progressiva. O homem agora, para se aposentar, ele vai precisar de 35 anos de contribuição e ele poderá se aposentar com 63 anos e 6 meses de idade. Já a mulher, ela precisa de 30 anos de contribuição e a idade será de 58 anos e 6 meses para ela se aposentar. Então, essas duas regras que sofreram uma modificação agora em 2024. Então, quer dizer, recapitulando um pouquinho, o homem, por idade, você pode se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, não é isso? Exato. A idade, na verdade, a mulher vai precisar de 62 anos e o homem de 65, cada um deles com pelo menos 15 anos de contribuição. Aí ele se aposenta por idade. Essas modificações que eu falei anteriormente é da regra de transição da aposentadoria por tempo de Por contribuição. tempo de serviço, por Em tempo de que contribuição. Tá. É isso que Exatamente. precisa ficar Que bem claro. Exato, porque há muitas regras, na verdade, por isso que a gente sempre indica a realização desse planejamento previdenciário, porque é muito comum o segurado ter três, quatro formas diferentes de se aposentar. E é importante que ele entenda a regra desse jogo, para ele escolher a melhor alternativa para ele. Os tipos de aposentadoria disponíveis na Previdência são esses, né? É aposentadoria, então, no caso, por idade e por tempo de serviço. Por tempo de contribuição. É isso? Exatamente. Além disso, tem Você não tem, ou tem outros aposentadoria tipos de por aposentadoria? invalidez. Tem a Existe invalidez, sim, tá. aposentadoria. É, a especial, né? A aposentadoria especial, quando a pessoa, o segurado ou a segurada trabalha exposto a condições agressivas ali para a saúde dele. Tem a aposentadoria dos professores também, né? E tem a aposentadoria também da pessoa com deficiência. Ah, tá. Então, e essas aposentadorias, ela não, no caso da, por invalidez, por exemplo, né? Por invalidez, o segurado, né, que está incapacitado naquele momento, não se sabe temporariamente ou permanentemente para o trabalho, após 15 dias de afastamento, ele tem direito ao auxílio doença, que Ah, atualmente nós chamamos, após a reforma, de benefício por incapacidade temporária. E a partir do momento que o INSS verificar que aquela incapacidade, a princípio temporária, ela se torna permanente, neste momento o próprio INSS aposenta a pessoa por invalidez. vamos voltar então à questão dos aposentados, que nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa, você sabe muito bem disso, né? Um projeto de lei complementar que foi aprovado aqui na Assembleia, porque em 2020, os aposentados e pensionistas, foi aprovada uma lei, né, que obrigava o aposentado ou pensionista a contribuir, né, com a Previdência, né, independentemente do valor do teto máximo, né? Não é isso? E depois, a Assembleia aprovou um projeto de lei aqui, né, tirando essa contribuição. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na verdade, a reforma da Previdência, né, ela veio justamente para acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, e ela de fato acabou, mas quem estava ali na iminência, ela colocou algumas regras de contribuição, né, e em relação a isso, as pessoas que já estavam prestes a se aposentar, elas teriam que pagar uma espécie de um pedágio, né? São duas regras diferentes, que é a regra do pedágio de 50% e a regra do pedágio de 100%. Né? Do pedágio de 50%, era o tanto o homem ou a mulher que estava há 2 anos de se aposentar por tempo de contribuição. Então, a mulher com 28 anos, ela já poderia acessar essa regra, e o homem a partir dos 33 anos. E o pedágio nada mais é do que assim, por exemplo,
O homem ele estava com 33 anos, faltavam 2 anos para ele se aposentar com uns 35. Ele trabalha mais um ano, que é os 50%, e ele consegue se aposentar nessa regra. E a do pedágio de 100%, ele trabalha o dobro do tempo, né? Se ele precisava de 2 anos, ele trabalha mais dois e em 4 anos. E aí tem uma idade mínima para o homem de 60 anos e a mulher de 57 anos. São muitas regras, muitas situações, por isso que deixa os segurados meio atordoados com todas essas mudanças. Uhum. Mas o projeto de lei que foi aprovado, inclusive foi aprovado, tá, aqui por unanimidade, aqui nessa Casa de Leis, aqui na Assembleia, que põe fim, que eu falei no começo, eu estou falando estadual, a Previdência, né, a contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas do Estado que ganham, é isso que eu falei, até o limite do teto do INSS, né, que no caso atualmente está fixado em 7 mil, né, e 87,22 reais. Quer dizer, eu estou falando dessa contribuição. Né? Eu queria que você... Exatamente, essas pessoas tiveram Isso. essa limitação ao teto e isso foi muito complicado realmente, né, para quem estava na situação da Previdência Estadual. E isso houve um corte enorme, porque tinham pessoas que se Exatamente. aposentavam de forma integral e a partir de então elas tiveram essa limitação com o teto do INSS. Exato, e nós tivemos, no caso aqui, antes, era o que eu falei, teve um projeto de lei complementar, o 48 de 2022, que alterou a lei complementar número 1354, né, para regulamentar, inclusive, a devolução do que foi cobrado, né, dos pensionistas, dos aposentados e pensionistas, né, a devolução da quantia cobrada a mais dos aposentados e pensionistas, em virtude do quê? Da declaração de déficit previdenciário do regime próprio da Previdência dos servidores públicos aqui do Estado de São Paulo. Teve também esse projeto de lei complementar em relação à devolução do que foi descontado dos aposentados e pensionistas. Não sei se você está a par Exatamente. disso, claro que está, né? Isso, exatamente, isso foi um grande absurdo, né? E Pois houve é. uma revolução praticamente, porque muitos pensionistas e aposentados tiveram um prejuízo incalculável em relação a isso, né? Isso sem dúvida nenhuma. Agora, como funciona, aliás, a gente já até falou disso, quais são os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição? O que é necessário, o que precisa agora com essa nova, né, reforma da aposentadoria, para quem vai se aposentar a partir de agora? Exatamente. Como são quatro regras distintas, né, de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, é importante a gente falar sobre cada uma delas, né? Uhum. Em relação ao pedágio de 50%, é para aquelas pessoas que estavam muito próximas a se aposentar, né? O homem deveria ter mais de 33 anos de contribuição e a mulher mais de 28 anos de contribuição. E dentro desse tempo que faltava, ela precisa cumprir 50% a mais desse tempo para poder ter acesso a essa aposentadoria nessa regra de transição e que ainda tem a incidência do fator previdenciário. Então, não é uma das melhores formas para se aposentar. Depois dela, nós temos a do pedágio de 100%, Uhum. que era o tempo que faltava para completar 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher, mas o dobro desse tempo, sendo que há uma exigência de idade mínima para a mulher de 57 anos e para o homem de 60. E essa aposentadoria ela é muito boa porque ela não tem a incidência do fator previdenciário e ela corresponde a 100% do que a pessoa efetivamente recolhe. Depois nós temos a regra da transição de pontos, que para a mulher agora em 2024 serão necessários 91 pontos, já para o homem 101 pontos, sendo que o homem pelo menos terá que ter 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição. E, por fim, nós temos também a regra de transição da idade progressiva, em que para ambos também precisa ter aquele mínimo de tempo exigido
para a mulher 30 anos e para o homem 35 anos de tempo de contribuição, sendo que o homem com 63 anos e 6 meses se aposentará e a mulher aos 58 anos e 6 meses também conseguirá acessar essa regra de transição. Agora, Fernando, na tua opinião, você acha que isso complicou um pouco mais para a pessoa, né, para o trabalhador, essa mudança, né, na aposentadoria, essas novas regras? Qual é a sua opinião em relação a isso? Sérgio, complicou absurdamente muito, né? Antes nós tínhamos Quer dizer, não foi nem um algumas pouco, né? regras, sim, Complicou muito. muito, muito, muito. Exato. Tem clientes que nos procuram lá no escritório que tem 4, 5 formas diferentes de se aposentar. Então, se ele realmente não procurar um advogado especializado no direito previdenciário, em que esse advogado ele vai pegar o Cadastro Nacional de Informação Social, que é o CNIS desse segurado, que é o documento mais importante dele junto ao INSS, e vai conferir realmente todos os vínculos que esse segurado tem, as datas de início e a data fim de cada contrato de trabalho, os indicadores que estão lá na última página do CNIS, né, que os indicadores nada mais é do que o próprio INSS indicando que há problemas para aquele segurado. E esses problemas eles têm que ser resolvidos antes desse segurado ir buscar a aposentadoria. Então dificultou absurdamente muito. Eu costumo falar que o próprio segurado ele pode de fato dar entrada na aposentadoria dele, mas é praticamente uma missão impossível depois da reforma da Previdência ele fazer isso sozinho sem qualquer orientação especializada. Não é fácil, não. Eu queria te fazer uma pergunta até assim em relação à contribuição, né, ainda mais com essa mudança toda. A pessoa que contribuiu ou não chegou a contribuir pelo tempo necessário da aposentadoria, né, seja homem ou mulher, independentemente disso, do sexo, o que precisa ser feito? A pessoa que, por exemplo, está devendo ainda, falta contribuir, deixou de contribuir através, por exemplo, do carnê, né, trabalhava como pessoa jurídica e não completou ainda a sua aposentadoria, mas está perto aí dos seus 60, 60 e poucos anos. O que ela tem que fazer, o Fernando? Perfeito. Então, na verdade, a gente tem que analisar a previdência social através de dois vieses. A gente tem o viés da proteção social e a gente tem o viés da aposentadoria. Então, é importante que cada contribuinte ou cada pessoa que pense em contribuir para o INSS, ele pense no INSS como um segurador social caso venha acontecer qualquer risco social, seja esse uma incapacidade ou até mesmo a morte. Então, esse é o primeiro ponto que cada pessoa tem que ter a consciência. E o segundo ponto, de fato, é a aposentadoria. A aposentadoria mais simples de se conseguir tecnicamente é a por idade, em que precisa de pelo menos 15 anos de contribuição. Então, a mulher com 15 anos de contribuição e 62 anos, ela já consegue se aposentar por idade. E o homem, aos 65 anos e também com os 15 anos de contribuição, ele também consegue se aposentar por idade. Essa é a situação mínima dentro da Previdência Social. Quer dizer, mínima e mínimo também em relação ao salário, né? Que ela consegue se aposentar, por exemplo, com 15 anos de contribuição e 65 anos, vai se aposentar aí o quê? Com um pouco mais que o salário mínimo, é isso? Na verdade, o cálculo será 60% da média. Qual que é essa média? A gente pega todos os salários desde julho de 94 até o dia anterior ao requerimento da aposentadoria, faz uma média, sobre essa média de 100% vai se aplicar o percentual, nesse caso, como é o mínimo, de 60%. E aí vai sair o valor do benefício da pessoa, mas vai ser reduzido em razão dessa nova fórmula de cálculo da reforma da Previdência. Então, quem não se aposentou com a antiga, né, forma da Previdência, né, antes dessa reforma,
vai estar, claro, vai ser prejudicado com isso, não tenha dúvida. Provavelmente, a não Uhum. ser que ela tiver muito tempo de contribuição e É. conseguir acessar, por exemplo, a regra do pedágio de 100%, que a aposentadoria ela é 100% e não estabelece esse percentual da aposentadoria por idade. Ô, Fernando, quais são os benefícios da Previdência Social para, no caso aí, pessoas com deficiência, Fernando? As pessoas com deficiência, elas têm dois caminhos. Tem aquelas pessoas que contribuem para o INSS e tem as pessoas que não contribuem. Se a pessoa ela não contribui para o INSS, existe um benefício assistencial chamado benefício da prestação continuada, que todos normalmente chamam de LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência Social. Para essa pessoa, basta a deficiência e que essa deficiência traga uma incapacidade de longo prazo para ela. Quando a gente fala de longo prazo, é mais de 2 anos, que o INSS, desde que ela esteja numa situação de miserabilidade, e esse é o requisito mais controvertido que existe, porque dentro daquela casa que a pessoa reside, cada pessoa não pode auferir mais que 1/4 do salário mínimo. Então, é um benefício realmente assistencial de um salário mínimo. Já a pessoa que contribui para o INSS, ela pode acessar a aposentadoria da pessoa com deficiência, tanto por idade quanto por tempo de contribuição. Por idade, a mulher ela acessa aos 55 anos, o homem aos 60 É. anos, desde que 15 anos recolhidos na qualidade de PCD. E também tem a aposentadoria por deficiência em relação ao tempo de contribuição, que aí vai variar de acordo com o grau dessa deficiência e também com o tempo de contribuição dessa pessoa. Como é que funciona, Fernando, a aposentadoria especial para pessoas que trabalham, no caso aí, com condições expostas, né, a condições prejudiciais à saúde, Fernando? Perfeito. Para essas pessoas, antes a lei determinava 25 anos de tempo especial, bastava isso, e agora, na regra de transição, ela passou a determinar 86 pontos e com 25 anos também de tempo de exposição, para ela poder se aposentar pela aposentadoria especial. E as regras, Fernando, no caso aqui, de transição para aposentadoria, né, com as recentes mudanças agora, né, que a gente está acompanhando na legislação previdenciária, Fernando? Eu já até toquei nesse ponto, mas é sempre importante e bom ressaltar, né, que é tanto aquela do pedágio de Ah, tá, 50%, tá, é em que verdade, você tinha falado. Exato. depois o pedágio de 100%, depois a regra de pontos, né, que agora vai sofrer essa modificação em 2024, para a mulher 91 pontos, para o homem 101 pontos, sendo que ambos têm que ter o tempo de contribuição necessário, o homem com 35 anos, a mulher com 30, né? E também aquela progressão da idade, né? Que agora em 2024 tem essa mudança e o homem ele pode se aposentar desde que tenha 35 anos de tempo de contribuição com 63 anos e 6 meses. E a mulher desde que ela tenha 30 com 58 anos e 6 meses. Essas são as 4 regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. E, Fernando, como a pessoa pode saber se ela está elegível no caso aí, para algum tipo de benefício previdenciário? Como é que ela pode saber disso? O INSS, através lá do aplicativo dele, que chama Meu INSS, aliás, quem ainda não abaixou, é interessante, porque o segurado ele pode conferir as contribuições que são vertidas ali mês a mês e se elas estão sendo corretamente aplicadas ou não. E dentro desse aplicativo existe um simulador, né, que calcula e faz as simulações de eventuais aposentadorias. E eles aplicam ali basicamente todas as regras
de transição, todas as regras existentes, e se ele for elegível para algum tipo de aposentadoria, vai aparecer a regra escrita em verde, que ele tem direito àquela regra. Porém, é importante destacar que a gente nunca pode confiar 100% nesses simuladores, já que eles não levam em consideração todas as formas possíveis de se calcular um benefício previdenciário. E, Fernando, quais são os desafios, né, que no caso aí os segurados podem passar na hora que ele vai solicitar, né, no caso aí a previdência, no caso os benefícios, no caso previdenciários? Os desafios são inúmeros, né? É importante a gente lembrar sempre que normalmente o segurado do INSS, né, quando a gente para pensar naquele segurado, a gente sempre imagina aquela pessoa sem tanto estudo, né, aquela pessoa hipossuficiente, enfim, essa pessoa tem muito mais desafios, né? Ela tem que é sempre importante o segurado ele verificar esse cadastro dele junto ao INSS, que é o CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, e verificar ele sempre mês a mês ali se está tendo algum tipo de problema. Porque, Sérgio, olha, só uma análise que a Advocacia Geral da União fez nos CNIS dos segurados apontou mais de 90 milhões de erros nesse cadastro. Nossa. E eu ouso falar que tem muito mais erros, porque de 10 CNIs que o escritório pega na mão lá no escritório, pelo menos 9 tem algum tipo de problema. E esses problemas, eles têm que ser corrigidos e analisados antes de se aposentar. Então, o maior desafio é realmente a pessoa fazer essa pré-análise e se encontrar algum tipo de problema ou indicador, buscar uma ajuda especializada para que isso possa ser corrigido antes dela solicitar qualquer tipo de benefício, pois do contrário, ou o valor virá menor ou simplesmente o benefício não será concedido. Mas por que isso acontece tanto? A quantidade é enorme, né, de erros na Previdência. O que se deve a isso? O que leva a acontecer esse tipo de situação na Previdência? Sérgio, com certeza essa situação ela se dá em razão do tráfego das informações, porque se a gente considerar que o CNIS, né, o Cadastro Nacional do INSS, ele é estabelecido através da Receita Federal, que tem um dos melhores softwares desenvolvidos do mundo, e em comparar ele com a folha de Então, trabalho porra. do trabalhador que vem através do sistema da GFIP, que é completamente arcaico, esse tráfico das informações com certeza vai trazer algum tipo de problema. E é a isso que se deve a grande maioria dos problemas nos CNIs dos segurados. Ah, tá bom. E agora a pergunta que não quer calar. O que fazer, né, no caso da negativa de um pedido, né, para o benefício previdenciário? O que o cidadão pode fazer, o Fernando? Basicamente, o segurado ele tem duas saídas nesse caso. Ele pode muito bem entrar com recurso administrativo, como ele também já pode buscar o poder judiciário. Eu costumo falar que o grande problema, o diferencial do advogado especialista em previdência é justamente esse, porque ele vai saber a melhor estratégia a se aplicar dentro daquele caso. Eu conheço muitos colegas que não são especialistas em direito previdenciário e o que eles acabam fazendo? Há uma negativa do INSS e já leva direto para o Poder Judiciário. E não entra com recurso administrativo sob a alegação, o INSS já negou, ele vai negar novamente. Só que não. Quem vai analisar esse recurso administrativo é o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um órgão autônomo do INSS e que muitos não sabem disso e que normalmente tem decisões até mais favoráveis do que a própria justiça. Então ele tem esses dois caminhos, mas o ideal é ele procurar algum especialista em direito previdenciário para que possa tratar a melhor estratégia para aquele caso dele.
Olha, Fernando, a gente chegou ao final do programa aqui. Eu queria que você... Aliás, você já deu, né? Acabou de passar aí várias dicas do que um segurado pode fazer para ter o seu direito, né, do benefício previdenciário. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa, deixar mais alguma dica, né, para o nosso contribuinte aí da Previdência. Sérgio, se eu pudesse dar uma dica para os contribuintes, elas seriam: façam o seu planejamento previdenciário. Isso é o mais importante, porque é o estudo patrimonial previdenciário do segurado, um estudo altamente personalizado, em que vai fazer toda uma análise contributiva desse segurado, vai olhar todo o passado dele, olhar para o presente de acordo com as expectativas dele, para gerar uma proteção futura para ele através desse estudo. Perfeito. Doutor Fernando Zácaro, muito obrigado aí pela sua participação aqui no nosso programa, no Alesp em Pauta, né? Espero que as suas dicas tenham ajudado aí, né, as pessoas que procuram, né, resolver a sua vida, no caso aí na aposentadoria, enfim, né, quando se aposentam, e procurar os seus direitos, né, no sistema previdenciário. Obrigado pela sua participação, Fernando. Eu que agradeço, Sérgio, o convite, e eu fico sempre à disposição do canal para qualquer coisa que vocês precisarem, estaremos por aqui. Ok, obrigado mais uma vez. Até uma próxima. Obrigado, Fernando. O Alesp em Pauta termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever esta ou outra edição, basta ficar ligado aí na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro.